Fala, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarin. Nós vamos trabalhar aqui a Constituição do Estado do Ceará, perfeito? Na verdade, esse módulo, né, é específico tanto para a legislação específica, né, tá lá no teu edital, e também para a turma, tá? A turma da Polícia Civil, né, do Estado do Ceará. Tá a turma lá no site www.passecertoconcurso.com.br, tá lá em cima, né? Lá você pode adquirir a turma para a Polícia Civil do Estado do Ceará, tá? Tá num valor bem legal, tá num valor bem interessante, né? Na verdade, tudo tá num valor em conta, na verdade tá num valor bem legal, R$ 169,90, tá? Pode parcelar no cartão, pode pagar no boleto, tá? Você tem aí 140 horas, tá, de videoaulas, perfeito? Você tem muito material, tá, em PDF, material sintético com bastante exercícios, né, com simulados para você avaliar, você desenvolver. Tem fórum de dúvidas também, tá? Tudo isso daí para te ajudar na sua preparação, tá? Então tá no valor de R$ 169,90 para o cargo de inspetor, né, que são 400 vagas imediatas mais cadastro de reserva, perfeito? Então a gente vai trabalhar bem aqui, você pode acessar, eu vou deixar no link aqui a turma, tá? Você pode ir lá adquirir. E primeiro a gente vai falar aqui da Constituição do Estado do Ceará. Na verdade, gente, eu não vou falar de toda a Constituição, né? A gente vai bater aqui assuntos importantes, assuntos essenciais, que tem cheiro de prova, né, que tem característica de ser cobrado, tá? E que já foram cobrados. E, assim, tem coisas que a gente passa por algum senso, né? Que quem já estudou direito constitucional já está mais ou menos por dentro do que aquela norma já é meramente reprodução, né? É uma norma de reprodução obrigatória, então a gente acaba passando. Mas, no geral, quando tem as peculiaridades, as características ali do Estado, então a gente dá uma olhada ali bem específica, tá? Primeira coisa, a Constituição do Estado do Ceará, ela é de 1989, tá? Aqui eu coloquei, né? Eu queria fazer uma observação, duas observações. Primeiro, que a Constituição... Pronto. Aqui a Constituição do Estado do Ceará, tem que observar, primeiro ponto aqui, é o seguinte. O primeiro ponto que eu quero falar é em relação ao poder constituinte derivado, olha que interessante, né? Derivado decorrente, tá? Olha só, vamos entender. A Constituição Federal falou que os estados têm a sua auto-organização por meio, né, das suas respectivas constituições, tá? E se a gente pegar lá o ato das disposições constitucionais transitórias, que é o seguinte, depois do artigo 250 da Constituição, tem lá, depois passou os créditos, né, um monte de gente lá, tem lá no artigo 11, perfeito? Você pega o artigo 11 da sua Constituição, do ato das disposições constitucionais transitórias, não é o artigo 11 do corpo permanente, não, do corpo transitório, tá? Fala assim, cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado dentro do prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios destas. Então, o que a gente observa aqui? Que a Constituição Federal deu aos estados a autonomia de se auto-organizarem por meio das suas próprias constituições, fruto do poder constituinte derivado decorrente. A nossa Constituição Federal foi promulgada em 5 de outubro de 88. Logo, ela deu um prazo de 1 ano para as respectivas Assembleias Legislativas criarem as suas próprias constituições. Perfeito? Então, aqui a gente vê que a Constituição do Estado do Ceará seguiu esse padrão, né, e criou a sua Constituição em 89. Perfeito, né? Então, maravilha, beleza? E aí, obedeceu os princípios da Constituição Federal, tá? Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui,
pegar o artigo 1º, né, da Constituição do Estado do Ceará, fala assim, ó, o Estado do Ceará, unidade integrante da República Federativa do Brasil, né, a gente tem a República Federativa do Brasil, tanto é que o artigo 18, se você pegar o artigo 18 lá da Constituição Federal, né, vou botar assim, Constituição Federal de 88, ele fala dos entes da federação, né, ele é integrante dos entes da federação. Perfeito? Quando a gente fala ente da federação, significa dizer o quê? Que a gente tem a União, a gente tem os estados, a gente tem o Distrito Federal e a gente tem os municípios, né? Esses são os entes da federação e eles são autônomos. Perfeito? Nos termos da Constituição Federal. Então, a gente tem que observar que a República Federativa do Brasil detém soberania. Tanto é que a gente estuda no artigo 1º da Constituição, né, os fundamentos da detém soberania, cidadania, humanos, valores do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Então, a gente observa que a República Federativa do Brasil goza de soberania. Soberania tanto no âmbito interno, tanto no âmbito externo, no âmbito internacional. Tanto é que no artigo 4º fala, né, que os princípios que regem a República Federativa do Brasil na sua relação internacional entre os estados e estrangeiros, a gente tem no inciso 1 a independência nacional. Então, isso mostra a característica da soberania externa. O Brasil é independente. A gente tem que observar que os entes da federação, eles não têm essa soberania, não. Eles têm autonomia. Autonomia de organizar, se auto-organizar, por meio da Constituição do respectivo Estado, não é? Então, a gente tem a União, ela está se regulando pela Constituição Federal de 88, os estados têm as suas respectivas constituições estaduais, fruto do poder constituinte derivado decorrente. A gente tem o Distrito Federal e os municípios, que rege-se por lei orgânica. Olha que interessante. Obedecendo às regras da Constituição do respectivo Estado e da Constituição Federal, tá? Embora uma observação aqui, o Distrito Federal ele não está dentro propriamente de um Estado. Tanto é que ele tem característica híbrida, né? Tanto é que o STF fala até mesmo que ele é uma característica mais própria de Estado do que de município. Perfeito? Mas ele é regido por lei orgânica, tá? Lei orgânica distrital. E aí, ó, exerce a sua autonomia, bota aqui, ó. Autonomia política no âmbito das competências que lhe são conferidas pela Constituição da República, regendo-se por esta Constituição e as leis que adotarem. Perfeito? O que a gente tem aqui? A gente tem várias espécies de autonomia. Perfeito? A sua autonomia de organização, o Estado do Ceará tem a sua Constituição estadual. Perfeito? Sua autonomia política, agora a gente vai ver, né, que a gente escolhe na regra democrática. Democracia, tanto é que o regime político é democracia, né? Na autonomia política, a gente vai ver que a democracia é para escolher o chefe do Poder Executivo, a gente tem autonomia para escolher o chefe do Executivo, né, os nossos deputados estaduais, perfeito? Na autonomia de legislar, gente, a gente observa que é para criar as leis, tranquilo? Então, cuidado que tem uma diferença de autonomia de organização para autonomia de legislação, que são diferentes de certa forma. A autonomia de legislar é da produção, né, de criar leis.
Aí a gente está falando especificamente ao processo legislativo. E na Constituição do Estado do Ceará, a gente pega lá o artigo 58, que trata de processo legislativo, e fala assim: o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição do respectivo Estado, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decreto legislativo e resoluções. Primeira coisa que eu queria falar de observação: na autonomia de legislar, cuidado, que a gente sente a falta da famosa, observação, medida provisória. Já ouviu falar disso? Medida provisória? Já. Porém, você vai botar uma observação aqui, porque é o seguinte: a medida provisória, se você pegar a Constituição Federal, você vai ver que o presidente da República pode expedir medida provisória que tem força de lei. Aí a pergunta que pode vir na tua prova é o seguinte: o governador do estado pode editar medida provisória? Aí você vai falar: depende. Olha que resposta linda no direito constitucional, né? Então a gente tem que ver essa característica de responder o quê? O famoso depende. Por quê? Porque se tivermos na Constituição do Estado a possibilidade do governador editar medida provisória, então aí pode sim o governador editar medida provisória. Porém, não está no artigo 58 a possibilidade do governador editar medida provisória. Então, cuidado na tua prova, que o governador do estado do Ceará não edita medida provisória, não é porque ele não quer, é porque não está na Constituição a possibilidade dele editar. Perfeito? E a gente lembra, né, pelo princípio da legalidade, sentido amplo ali, somente fazer aquilo que está previsto em lei. E, poxa, o governador é somente fazer aquilo que está na Constituição do Estado, né? Porque ele é um agente político. Perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Medida provisória, infelizmente, o governador do Estado do Ceará não pode editar medida provisória, porque não tem previsão na Constituição do respectivo Estado. Beleza? Maravilha? Falamos aqui da autonomia dos entes da federação, né? A União, os Estados, DF e os municípios. Perfeito? Regendo-se por esta Constituição e as leis que adotarem. O artigo 2º vai falar que o povo é a fonte única de legitimidade do poder. Então aqui a gente está falando do famoso regime, bota aí, ó, regime político. Na hora da prova, cuidado com isso, né? Na verdade, quando a gente fala em regime político, está falando que o regime político é o democrático, né? Então bota aqui, ó, democracia. O primeiro conceito que você lembra na hora da prova de democracia é soberania popular. Tanto é que a própria Constituição fala que todo poder emana do povo. Então, quando a gente fala democracia, a gente está falando que é o povo que rege as atividades do Estado. Tanto é que você estuda noções de Estado e você fala, para você, a gente ter um Estado, você tem que ter um governo soberano, um povo e um território, não é? Então, isso é o básico, é o conceito das três atividades do Estado. É ter um governo soberano, né, soberania, ter território e ter um povo, porque esse é o fruto do poder. O poder é a única fonte de legitimidade do poder, né, o povo, e exerce diretamente, então a gente vai dizer que ele exerce diretamente, ou por seus representantes eleitos. Então a gente tem que separar aqui. Primeira coisa é a nossa democracia representativa. Aí, ó, que o cuidado na hora da prova, né? Chamada de democracia indireta. O que é isso? Democracia indireta ou representativa. A gente fala, na verdade, que aqui a gente escolhe os nossos parlamentares. Nós vamos escolher os nossos deputados estaduais, né, lá na Assembleia Legislativa, os nossos deputados estaduais
para compor, né, sendo representante do estado do Ceará. Beleza? Até aí tranquilo? Olha só, na democracia, a regra, gente, é a democracia indireta, né? Não dá para todo mundo parar o trabalho, faltar, né? E ir lá para o centro do Ceará, né, na capital, e fazer votação para decidir, né, sobre alguma atividade legislativa. Não dá. Então vamos escolher um pessoal bem legal para representar o povo lá naquela Casa das Leis, né? Então é isso que é a regra da democracia representativa, perfeito? A gente também tem a democracia direta ou também democracia participativa ou democracia direta, perfeito? Aqui quem decide não são os nossos parlamentares, são os próprios cidadãos, né? Os cidadãos, eles sim vão atuar de forma direta, perfeito? E aqui que a gente vai falar exatamente, né, conforme o artigo 5º, perfeito? Eu vou ter que dar uma saidinha aqui para a gente falar, né, sobre a democracia participativa direta, beleza? Fui! Olha aí eu sumindo, ó, sumi, tá? Então a gente vai falar aqui dessa democracia. A gente tem que observar, a primeira coisa que você tem que observar na hora da prova, primeiro aqui, ó, o povo é titular do poder, né, de sufrágio que exerce caráter universal, perfeito? Então aqui tem a característica do voto que exerce caráter universal, voto universal, por voto direto e secreto, com igual valor para todos, na localidade do domicílio eleitoral, nos termos da lei, mediante. Olha aqui, aqui a gente está falando da democracia do estado do Ceará por meio de participação popular. Então a gente está vendo a democracia direta, perfeito? E o inciso 1 é a regra geral da democracia direta. É eleição de representantes. Aqui, o inciso 1, ele vem falando no sentido bem amplo. Ele vem falando, ó, representantes políticos federais, para pensar deputado federal, né? Deputado federal é representante do povo daquele estado. Senadores é representante do próprio estado. Deputados estaduais, né? Deputados estaduais dos estados e os vereadores, perfeito? Eles são os representantes políticos, tá? Em nossas esferas. E a gente também tem o plebiscito, que conforme a lei é consulta prévia à população diretamente interessada. Então bota aí, né? Consulta prévia à população interessada. Perfeito? Então a gente tem consulta prévia à população diretamente interessada. Exemplo de plebiscito, galera. Exemplo de plebiscito que a gente tem é a criação ou divisão de novos estados. Perfeito? Então pode ocorrer por meio de plebiscito, né, uma possibilidade de divisão de estado, sim, de membramento ou subdivisão. Pode ocorrer, tá? Então, cuidado com isso, fica ligado. Podemos ter, né, plebiscito, tá? Observação que a gente tem que lembrar na hora da prova é que nos termos do artigo 49, marca aqui, ó, plebiscito e referendo, nos termos do artigo 49, é competência da Assembleia Legislativa, tá? Referendo, consulta, bota aí, ó, consulta posterior ao, né, bota assim, consulta posterior para ou ratificar a lei ou ato, para ou ratificar uma lei ou ato.
Então, ratificar o que já existe. Então, convocamos um referendo. Lembrando que o plebiscito e referendo, conforme artigo 49, aí, ó, da Constituição do Estado do Ceará, é competência exclusiva da Assembleia Legislativa autorizar referendo e convocar plebiscito de amplitude estadual. Pelo amor de Deus, meu amigo. Então, tu não vai falar que é o governador, não. Senão eu vou estar na hora da prova e vou te enforcar, tá? Iniciativa popular. Você também tem que lembrar de iniciativa popular. Iniciativa popular, galera, é para criar projeto de lei, né? Então, não confunda com ação popular, beleza? Aqui, ó, nos termos do artigo 6º, vai falar assim: a iniciativa popular será exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei ou de emenda à Constituição. Então, cuidado na hora da prova, que a Constituição Federal, ela não deu a possibilidade de iniciativa popular para emendar a Constituição. Mas a maioria dos estados deram essa possibilidade para os cidadãos. Então, ó, projeto de lei, seja lei ordinária ou lei complementar, e também de emenda à Constituição do respectivo estado, por subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado cearense, distribuído, pelo menos, por 5 municípios, com não menos 0,3% de eleitores em cada um deles. Então, você cuidado com isso na hora da prova, que é 1% dividido em cada estado. Então, aqui, ó, deixa eu sair de novo, você vai colocar aqui, ó, 1%, olha aí, ó, na hora da tua prova, 1% dividido em 5 estados, 0,3% em cada. É o famoso 1.503, tá? Iniciativa compartilhada é a possibilidade de projetos de lei, né? Por exemplo, as entidades da sociedade civil. Eles podem criar, em paralelo com a Assembleia Legislativa, projeto de lei de iniciativa compartilhada. Olha aqui o artigo 58, parágrafo 3º. As entidades da sociedade civil legalmente constituídas poderão, nos termos do disposto em resolução da Assembleia Legislativa, apresentar projetos de iniciativa compartilhada, os quais tramitarão, se acolhidos, com proposição da mesa diretora. Então, apresentar projetos de iniciativa compartilhada. Então, as entidades da sociedade civil, né? E como proposição da mesa diretora. Então, tem essa característica, né, de ser compartilhada, aplicando para todos, das entidades da sociedade civil, né, com a mesa diretora da Assembleia Legislativa. Então, podem criar esse projeto de lei. Tranquilo? Então, a gente viu aqui, voltando aqui, a gente viu, né, nessa primeira parte, primeira etapazinha aqui, a gente viu a parte de regime político, democrático, né? Representação indireta aos nossos parlamentares, Assembleia Legislativa, deputados estaduais, e tem a possibilidade da democracia participativa, né? Ou democracia direta, que são os cidadãos que decidem, lembra? Então, a primeira possibilidade em relação ao voto, o voto ser direto, secreto, universal e periódico, claro, para escolher tanto os representantes políticos federais, que representam aquele estado ou o povo do estado, como são os deputados federais e senadores, né? A gente tem também em âmbito estadual, perfeito? Em âmbito estadual a gente tem os deputados estaduais, tá? E nos municípios, os nossos vereadores que compõem os municípios dentro do estado do Ceará, tá? Então a gente tem, primeira coisa, a eleição é a regra geral da participação popular. É a vontade de escolher os representantes, tá? Então, quando você escolhe os representantes, você está exercendo a democracia direta. E quando esses representantes são escolhidos, eles decidem, é democracia indireta, tá? O plebiscito, referendo, que é competência exclusiva do Congresso Nacional, consulta prévia à população diretamente interessada, né? Para a criação de um ato ou de lei, então plebiscito. E o inciso 2 e 3, fala do referendo, que é a consulta posterior para ou ratificar um ato já criado, tá? Uma lei ou um ato já criado. A gente falou também de iniciativa popular e iniciativa compartilhada, tá? Agora a gente vai falar do artigo 3º, que fala da separação dos poderes. Isso é que você já estudou, né, meu filho? Pelo amor de Deus, artigo 2º da Constituição Federal. E temos o artigo 3º, que na verdade ele vem remeter para o Estado do Ceará. Ele vem falando assim: são poderes do Estado independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, né? Então aqui eu vou, na verdade,
dar uma primeira pincelada, perfeito? Então aqui a gente vai lembrar a primeira coisa das funções do Estado. Perfeito? Funções típicas e funções atípicas. Claro, Poder Executivo, administração da coisa pública, né? Prestação de serviço, também julga, né? Também legisla, perfeito? Então bota aí, né? Poder Legislativo, a gente lembra que ele legisla e ele também fiscaliza, perfeito? Também administra e também julga, né? O crime, quando ele funciona como um tribunal misto para a competência, né? Temos deputados estaduais, por exemplo, para julgar o governador. Então, esses parlamentares ali, eles estão julgando, né? Poder Judiciário, a gente vai falar também que tem a função jurisdicional, perfeito? Mas também legisla, expede as suas resoluções e também administra, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala em poder legislativo, ele é exercido pela Assembleia Legislativa, tá? O artigo 45 da Constituição do Estado do Ceará fala exatamente, o poder legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída por representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional e investidos na forma da lei para uma legislatura de 4 anos. Vamos botar uma observação aqui, gente. Olha só, em âmbito federal, a gente tem o nosso lindo, maravilhoso Congresso Nacional, né? O prato para cima e o prato para baixo. Você vê isso lá no jornal, né? Temos o Congresso Nacional, perfeito? Tem lá assim, né? Então, tem lá. Em âmbito estadual, a gente tem as nossas assembleias legislativas, né? Então, tem a Assembleia Legislativa em âmbito estadual. Diferente do Congresso, que é uma instituição bicameral, tem deputados, né, e senadores, então é subdividido em Câmara e Senado, a Assembleia Legislativa é uma instituição unicameral, perfeito? Então, bota a primeira característica aqui, a Assembleia Legislativa, ela é uma instituição unicameral, tá? Ela só tem uma casa, né? Segunda característica, que ela é composta por deputados estaduais. Maravilha? A primeira coisa que tu vai botar aí. Os deputados estaduais, eles têm que ter uma idade mínima, no momento da posse, de 21 aninhos. Olha aí que maravilha, tá? Assim como os deputados federais, tá? O prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, né? Tem que tomar posse com a idade mínima de 21 anos, perfeito? Também os deputados estaduais, eles são eleitos pelo sistema proporcional, né? Aí, sistema proporcional. O que é isso, sistema proporcional? Diferente do sistema majoritário, que é o que recebe mais voto é eleito, no sistema proporcional a gente tem o coeficiente eleitoral, né? A quantidade de votos que aquele partido recebeu e, consequentemente, gerou mais cadeiras na Assembleia Legislativa, tá? Outro ponto também importante, o seu mandato. O mandato dele é o período de 4 anos. Você observou que na Constituição do Estado colocou o período, a legislatura dele é de 4 anos? Sim, beleza. Na verdade, meio que deu uma equivocada, mas ao mesmo tempo está certo. Por quê? Porque a legislatura é um período de 4 anos, que coincide com o mandato, tá? Então, cuidado na hora da prova, por exemplo, porque o senador, ele tem um mandato de 8 anos, então ele tem 2 legislaturas. Perfeito? Então a renovação na primeira é para um senador e depois para 2 senadores, né? Então aqui, cuidado, você pode ter mandato ou legislatura 4 anos perfeito, tá? Maravilha? Continuando aqui, o número de deputados, então vamos lá. O poder legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, tá?
No município são as câmaras municipais e no Distrito Federal é Câmara Legislativa, tá? Ou vulgarmente chamado Câmara Distrital. Constituída por representantes do povo, né? Os deputados estaduais são representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, investidos na forma da lei para uma legislatura de 4 anos. Tranquilo? Beleza. Parágrafo 1º. O número de deputados corresponde ao triplo dos representantes eleitos à Câmara dos Deputados. E, após atingido o número de 36, o acrescido de tanto quanto forem os deputados federais acima de 12. Olha que probleminha, né? Agora a gente está falando de número de deputados estaduais. Perfeito? Quantos deputados estaduais, né, aquele estado vai ter na Assembleia Legislativa? Então, vamos pegar... Na verdade, esse dispositivo aí, ele é o famoso copia e cola, tá? Do artigo 27 da Constituição. Então, eu vou pegar o artigo 27 da Constituição. Artigo 27 da Constituição Federal. E também vou pegar esse artigo, tá? Então, eu vou também pegar o artigo 45, parágrafo 1º. Artigo 45, parágrafo 1º. Então, a gente vai ler. E aí fala assim, ó, o número de deputados estaduais corresponde ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Você lembra, para a prova, que o número de deputados federais não pode ser menor que 8, nem mais que 70 deputados. Perfeito? Maravilha. Então, vamos dar um exemplo. Então, o número daquele estado, eu vou multiplicar, eu estou desenhando aqui, ó, pegando por 3, para encontrar o valor de x. Olha que louco. Que isso, professor? É isso? É. Mas, atingindo o número de 36, será tanto quanto forem acrescidos acima de 12. Então, vamos entender. Quando eu chegar a 12 deputados federais, vezes 3, eu atingi o número de 36, né? Opa, então, bingou. Acima disso, eu vou apenas colocar o que está a mais. Então, vamos dar um exemplo? Vamos embora. 13. Eu vou fazer o quê? O que é 13? Eu vou pegar 12 vezes 3, 36. E quantos tem acima de 12? No 13, tem 1 acima. Então, eu vou botar 36 mais 1. 37. Foi? Beleza? Vamos dar um exemplo? 50. Vamos dizer que aquele estado tem 50 deputados federais. Se botar a regra do vezes 3, a regra do vezes 3 é até o número de 12. Porque se eu pegar 50 e botar vezes 3, vai dar 150 deputados estaduais. Porra, vai ficar a Assembleia Legislativa, vai ficar explodindo, né? Então, vamos lá. Chegando no número de 36, né? Então, 12, eu vou diminuir. Então, 38. Então, eu vou fazer o quê? 38 mais 36, né? Que vai dar 74. Tá bom em matemática? Foi? Beleza, então é isso que eu estou mostrando para vocês, gente, tá? Então, cuidado na hora da prova. 70 deputados federais, São Paulo. Então, eu faço o quê? 12 vezes 3, né? Então, 12 vezes 3, 36, mais 58, 94. Viu? É difícil? Não é difícil, né? Tranquilo, então, tá? Então, o número de deputados, ó, vamos ler agora o parágrafo 1º. O número de deputados corresponde ao triplo dos representantes eleitos à Câmara dos Deputados. E, após atingir um número de 36, o acréscimo será de tanto quanto forem os deputados federais acima de 12. Então, você viu que quando a gente chegou no 12 vezes 3, 36, beleza. Não, desculpa. 12 vezes 3 igual a 36 é a regra do triplo. Então, até 12
É a regra do triplo. Acima disso, você faz o triplo até 12 e depois só acrescenta 1 para 1. Então, eu tenho 15 deputados federais. Então, nesse caso, vou fazer 12 vezes 3, 36. Eu tenho 15. Quantos é acima de 12? 3. Então, 36 mais 3. 39. Viu? Facinho, facinho. A elevação da representação somente vigorará para a legislatura subsequente, né? E agora a gente vai falar das competências da Assembleia Legislativa, perfeito? Então vamos lá, é bem tranquilo, gente. Olha só, a gente estudou, eu só vou bater isso daqui rapidinho, só no primeiro momento, no primeiro tape, e depois no próximo bloco a gente continua e bota exercício também, tá? O artigo 49, a gente tem que observar que ele fala assim, é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa. Então eu estou falando que é da competência o quê? Exclusiva. Por que isso, gente? Pelo amor de Deus, você tem que entender que o artigo 49, ele trata de uma tarefa do Poder Legislativo de fiscalizar. Então, nessa tarefa, a gente tem que dar muita independência para esse poder, né? Então, para o Poder Legislativo, fiscalização, a fiscalização político-administrativa das contas públicas também. Então, nessa função, né, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem e deve exercer a competência exclusiva, tá? Cuidado também que a gente tem no artigo 58, que trata, no artigo 58, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui o artigo 58. Cadê? O artigo 58 fala lá, no inciso 5, decreto legislativo. A gente tem que observar que nessa tarefa de decreto legislativo, né? A gente tem as atividades da Assembleia Legislativa expedindo decreto sem a interferência do governador, tá? Porque para ter sanção ou veto do governador, a gente tem que observar que, nesse caso, né, ele vai expedir lei. Se tiver interferência do governador para sanção ou sancionar ou vetar, então, nesse caso, tem que ser por meio de lei. Aqui, meu amigo, olha aqui, ó, aqui para você, ó. Nessa tarefa do artigo 49, não tem, bota aí, ó, não tem sanção ou veto do governador. Tanto é que se você vê no artigo 50, cabe à Assembleia Legislativa com a sanção do governador do Estado. Aqui não tem sanção do veto do governador, né? Aqui a tarefa de fiscalização. Aí, ó. Fiscalização, ela precisa político-administrativa, né? Também temos a expedição de decreto legislativo para tratar dessas matérias. Então, olha que cuidado, olha que diferença do artigo 49 para o artigo 50, né? Então, cuidado com isso. Vamos lá, inciso 1. Deixa eu voltar aqui. Inciso 1. Autorizar referendo e convocar plebiscito, né? De amplitude estadual. Perfeito, né? Convocar, autorizar referendo e convocar plebiscito de amplitude estadual é competência da Assembleia Legislativa, né? Aprovar a intervenção estadual em município, isso daí está no artigo 34, 35, né? Tem intervenção federal e intervenção estadual. Aprovar previamente por voto secreto após arguição pública a escolha de 3/7 dos conselhos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, né? Autorizar previamente o afastamento do governador e vice-governador para fora do país. Sustar os atos normativos emanados do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Mudar temporariamente a sua sede. Fixar por lei a remuneração de seus membros, observadas as limitações constitucionais. Isso daqui também é importante, gente.
Porque os deputados estaduais, né, primeiro que a fixação é de subsídios, né, dos deputados estaduais, perfeito? E aí tem algumas regras que estão lá na Constituição Federal, né, que fala, primeiro, que o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Então, ó, tem que ser, primeiro, iniciativa da Assembleia Legislativa. A competência é exclusiva para a iniciativa, mas para fixar o subsídio é por meio de lei. Maravilha? E aí fala assim, os deputados estaduais, o subsídio deles será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 70% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais. Então, a gente tem um subteto constitucional. O subteto não é o governador, gente, pelo amor de Deus. O limite de até 75% do deputado federal. Perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá, meu filho? Vamos lá. Fixar para cada exercício financeiro a remuneração, aqui leia subsídio, do governador, do vice-governador, observar os disciplinamentos constitucionais. Então, a fixação do subsídio do governador, a gente já tem que tomar um cuidado, né? Que é o parágrafo 2º do artigo 28, que fala o subsídio do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, tá? Então, cuidado com isso também na hora da prova, perfeito? Maravilha? Beleza? Maravilha, então. Então, será fixado por meio de lei também, tá? Julgar as contas apresentadas anualmente pelo governador do estado, a prestação de contas dos interventores, apreciar os relatórios sobre a execução dos planos governamentais e as suas correlações dos planos plurianuais, fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, velar pela preservação de sua competência legislativa em face da competência normativa de outros poderes. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas, né? Exceto nas hipóteses previstas na letra B e C do inciso 5 do artigo 316. Encaminhar para os seus deputados, comissões ou mesas pedidos escritos de informação aos secretários, importando crime de responsabilidade à recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Proceder à tomada de contas do governador do estado quando não apresentadas à Assembleia Legislativa, dentro do prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, né? Eleger a mesa diretora e elaborar o seu regimento interno. Dispor sobre a organização e funcionamento, criação, transformação e extinção de cargos, emprego e funções, né, da própria casa respectiva, processar e julgar na forma da lei o governador e secretário de Estado no crime de responsabilidade. Gente, bota isso daqui e passa um vermelhinho. Por que isso? Vamos lá. Primeira coisa, em relação a crime de responsabilidade. Na verdade, eu ia falar isso daqui lá no Poder Executivo, né? Mas como Poder Legislativo e Poder Executivo já andam juntos, né? Acabam andando juntos ali, então acaba você já remetendo ao crime de responsabilidade, né? Então, a gente já tem que tomar cuidado, perfeito? Nessa parte de crime de responsabilidade, porque tem uma regrinha bem básica nisso daí, que eu vou pegar a súmula vinculante número 46, tá? Primeira coisa, súmula vinculante, bota aí, súmula vinculante número 46. Ela fala assim, ó, os crimes de responsabilidade, seja o processo, bota aí, processo e julgamento,
são de competência privativa da União. Olha aí. Então o Estado pode botar na sua Constituição estadual como é que vai ser a regra e quem que julga no processo de julgamento de crime de responsabilidade? Não. Perfeito? Tanto é que a gente aplica, no caso, no crime de responsabilidade do governador, a gente aplica a lei federal. Perfeito? Crime de responsabilidade do governador. Estou botando aqui até para achar. Lei, né? Agora é a lei 1079, tá? Então, o governador será julgado, né? Pela lei 1079 de 1950, eu acho, era de 50, ela é velha pra caramba, artigo 78, o governador será julgado nos crimes de responsabilidade pela forma que determinar a Constituição do Estado e não poderá ser condenado senão a perda do cargo, inabilitação, exercício até 5 anos para exercício de qualquer função pública. Porém, essa lei 1079, ela fala uma coisa que não está sendo aplicada na súmula vinculante, que é determinar a Constituição do Estado. Na verdade, é a legislação federal que disciplina, né, o processo de julgamento. Tanto é que você vê a súmula vinculante fala a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo de julgamento são de competência legislativa privativa da União, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova, perfeito? Maravilha? E aí, a gente teve uma ação direta de constitucionalidade, 4764, eu não me lembro agora o estado, que fala assim: é vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra o governador por crime comum a prévia autorização legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça dispor fundamentalmente sobre a aplicação das medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. Então ali também está falando do crime comum, que não tem que passar pela Assembleia Legislativa para ela autorizar a abertura do processo, tá? Não tem isso. Então, o que tu vai falar? No crime de responsabilidade, o processo de julgamento cabe à lei federal. Ponto. Tá? Na verdade, é até um tribunal misto, né? De 5 deputados, 5 desembargadores e o presidente do Tribunal de Justiça para dar o voto de desempate, se houver. Então, temos essa característica diferente, tá? Então, processar e julgar na forma da lei o governador, o secretário de Estado do crime de responsabilidade, eu não vou nem marcar, deixa assim, sem marcação. Mas o que você tem que entender? Que essa lei aqui é a lei federal. E ela não bota a competência para a Assembleia Legislativa. Não bota. Tá? Ela é um tribunal misto. Perfeito? Lembra do Witzel no estado do Rio de Janeiro, né? Exemplo clássico. Exercer poder de polícia em seus recintos e para assegurar o cumprimento de requisições e diligências emanadas de suas comissões parlamentares de inquérito, aprovar por maioria absoluta e voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral de Justiça, né, antes do término do seu mandato. Suspender a execução no todo em parte, à medida em que se der a declaração judicial de lei ou ato normativo estadual ou municipal, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Tribunal de Justiça. Processar o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral do Estado, autorizar o governador a efetuar o contraempréstimo, né? Ordenar a sustação de contrato impugnado pelo Tribunal de Contas e dispor sobre os limites e condições para a concessão e garantia do Estado, tá? Solicitar a intervenção federal no Estado para garantir o livre exercício de suas funções e prerrogativas, dar posse a deputados, receber renúncia e declarar a perda do mandato e propor em conjunto às outras Assembleias Legislativas emenda à Constituição Federal. Ué, professor, caramba, as Assembleias Legislativas podem propor projeto de emenda à Constituição? Sim, meu amigo, pega o seu artigo 60 aí da Constituição, ó. Artigo 60 da Constituição Federal. Quem tem a competência para propor emenda à Constituição? Presidente da República, né? 1/3 da Câmara ou do Senado Federal, né? E mais da metade, olha que luxo, mais da metade das Assembleias Legislativas
manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, mais da metade, tem que ter 14 Assembleias Legislativas. Então, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, se pegar essa proposta de emenda constitucional, ela vai votar dentro dela por maioria relativa e ela vai enviar falando assim, eu votei e também quero esse projeto de emenda. Tá? Então, se atingir o quórum de mais da metade, pode propor emenda constitucional. Pode propor, tá? Aí vai ser votado em cada casa do Congresso Nacional em 3/5 dos votos respectivos membros. Perfeito, galera? Tranquilo? Fechamos aqui. Um forte abraço para você. Fiquem com Deus. Adquira o módulo aí, tá? O módulo tá maravilhoso. A turma tá completa. Porra, tá no valor de R$ 169,90. Tem simulado, material, PDF pra caramba pra você pegar tudo, fazer bastante questões, tem mais de 100 questões, tá? Muito PDF, muita videoaula para te ajudar o máximo possível, tá? Um forte abraço aí, fiquem com Deus, acessa lá, vou deixar o link aqui, tá? E adquirir esse módulo completo.